Imagine um exército que varria a Europa como uma tempestade, deixando um rastro de cinzas e medo por onde passava. No comando, um homem cujo nome era sussurrado com pavor: Átila, o Uno, conhecido como o flagelo de Deus. Ele parecia imparável. Em 452 d.C., após devastar cidades como Aquileia, Pádua e Milão, ele virou seus olhos para o prêmio final. Roma, o coração do Império Romano. A cidade eterna, que já havia sido saqueada antes, agora tremia diante da ameaça una. O pânico tomou conta das ruas. O imperador Valentiniano III fugiu de sua capital, Ravenna, para a segurança de Roma. Mas mesmo lá, a segurança era uma ilusão. Quem poderia deter o avanço de Átila? Não havia um exército poderoso o suficiente para enfrentá-lo em campo aberto. A esperança parecia perdida. Nesse momento de desespero, surge uma figura improvável. Não um general com legiões de soldados, mas um homem idoso, vestido com trajes de bispo. Seu nome era Leão, o bispo de Roma, que mais tarde seria conhecido como Papa Leão Magno, ou Leão o Grande. Enquanto o poder secular desmoronava, Leão decidiu fazer o impensável. Ele reuniria uma pequena delegação, composta por nobres e clérigos, e iria ao encontro de Átila pessoalmente. Era uma missão suicida. Leão não levava espadas, armaduras ou soldados. Sua única arma era sua fé, sua coragem e o poder de suas palavras. Ele estava prestes a confrontar o guerreiro mais temido do mundo. Um homem que se dizia portador da espada de Marte e que não hesitava em queimar cidades inteiras. O destino de Roma, e talvez de todo o cristianismo ocidental, repousava sobre os ombros daquele bispo desarmado. A jornada da delegação romana foi tensa. Eles viajaram para o norte da Itália, em direção ao acampamento de Átila, localizado perto do rio Mincio, um afluente do Po. Cada passo os aproximava do coração do perigo. Os hunos eram conhecidos por sua brutalidade. Eram cavaleiros nômades, mestres do arco e flecha a cavalo, cuja ferocidade em batalha era lendária. Eles não eram um exército comum, eram uma força da natureza. O que um bispo poderia dizer a um homem como Átila? Que argumento poderia convencê-lo a abandonar a conquista mais rica de sua vida? Muitos em Roma certamente pensaram que Leão estava marchando para a morte. Um sacrifício inútil diante de uma força avassaladora. Mas Leão tinha uma convicção inabalável. Finalmente, o momento do encontro chegou. De um lado, Átila, cercado por seus guerreiros, o conquistador que havia subjugado nações. Do outro, Leão, com sua pequena comitiva, representando uma cidade à beira do colapso. O cenário era surreal. O líder de um império nômade e guerreiro, frente a frente, com o líder espiritual de um império sedentário e em declínio. A tensão no ar era palpável. O que aconteceu naquela conversa permaneceu envolto em mistério e lenda por séculos. Não temos uma transcrição exata do diálogo, mas os relatos históricos e as tradições nos dão uma ideia fascinante do que pode ter acontecido. Segundo as crônicas da época, Leão falou com uma autoridade e uma dignidade que impressionaram o rei Uno. Ele não implorou, nem se rebaixou. Ele falou como um embaixador de Deus. Uma das teorias é que Leão usou argumentos muito práticos. Ele teria alertado Átila sobre o destino de Alarico, o líder visigodo, que saqueou Roma em 410 e morreu misteriosamente pouco tempo depois. A ideia era plantar uma semente de superstição na mente de Átila. Atacar a cidade sagrada de Roma traria uma maldição divina sobre ele e seu povo. Para um líder cujo poder também se baseava em presságios e no sobrenatural, esse aviso poderia ter um peso significativo. Afinal, mesmo o flagelo de Deus poderia temer a ira de um Deus ainda maior. Outro argumento poderoso que Leão provavelmente usou foi financeiro. Roma, embora enfraquecida militarmente, ainda era imensamente rica. Leão ofereceu a Átila um tributo gigantesco, uma fortuna em ouro, para que ele poupasse a cidade e se retirasse da Itália. Para Átila, que via a guerra também como um negócio lucrativo, essa proposta era tentadora. Por que arriscar seus homens e seu próprio destino em um cerco prolongado e sangrento,
quando ele poderia simplesmente pegar o ouro e ir embora como um vencedor. Essa combinação de ameaça espiritual e recompensa material era uma diplomacia brilhante, jogando com o medo e a ganância de Átila. Mas a versão mais famosa e duradoura da história, imortalizada em pinturas e contos, é a que envolve uma intervenção divina. A lenda diz que, enquanto o leão falava, Átila viu uma visão celestial. Duas figuras imponentes e luminosas pairavam sobre o Papa, São Pedro e São Paulo. Os apóstolos padroeiros de Roma, eles seguravam espadas flamejantes e olhavam para Átila com uma expressão ameaçadora, como se estivessem prontos para defender a cidade, com fúria celestial. Diante dessa aparição aterrorizante, o coração do destemido guerreiro vacilou. Ele teria perguntado a seus conselheiros por que ele, que não temia nenhum homem, sentia tanto pavor daquele bispo desarmado. E a visão dos santos teria sido a resposta. Seja qual for a verdade, diplomácia, astuta, uma oferta de ouro, superstição ou um milagre, o resultado foi o mesmo e foi chocante. Átila, o Huno, o conquistador implacável, deu as costas. Ele ordenou que seu exército, que estava no auge de seu poder e à beira da maior conquista, recuasse. Ele cruzou os Alpes de volta e deixou a Itália. Roma estava salva. A notícia se espalhou como um incêndio, e Leão foi recebido de volta em Roma, não como um simples bispo, mas como um herói, o salvador da cidade. Sua reputação cresceu imensamente, e com ela, a autoridade do papado. Em um tempo em que o poder dos imperadores romanos estava desaparecendo, o poder espiritual do bispo de Roma estava se tornando uma força política real. O que aconteceu com Átila depois disso? A história dele também toma um rumo inesperado. Apenas um ano depois de seu encontro com o Papa Leão, em 453, Átila morreu. E a forma de sua morte foi tudo menos gloriosa. Ele não caiu em batalha, como se esperaria de um grande guerreiro. Ele morreu em sua noite de núpcias, após celebrar seu casamento com uma nova noiva chamada Hilde. A causa oficial foi uma hemorragia nasal severa que o sufocou enquanto dormia. Uma morte anticlimática e quase bizarra para o homem que fez o mundo tremer. Com sua morte, seu vasto império, mantido unido apenas por sua força de vontade, desmoronou rapidamente. Seus filhos lutaram entre si pelo poder, e em poucos anos, o Império Huno deixou de existir. O encontro entre Leão e Átila se tornou um momento decisivo na história. Para a Igreja, foi a prova do poder de Deus e da autoridade do Papa. Para a história da Europa, foi um ponto de virada, marcando a transição do poder do Império Romano em colapso para a crescente influência da Igreja Católica. A imagem de Leão confrontando Átila, imortalizada por artistas como Rafael no Vaticano, tornou-se um símbolo duradouro da vitória da fé sobre a força bruta, da civilização sobre a barbárie. E embora os historiadores modernos debatam as razões práticas por trás da retirada de Átila, menos como doenças em seu exército ou problemas logísticos, o poder simbólico daquele momento nunca diminuiu. Essa história nos lembra que às vezes a maior coragem não está em empunhar uma espada, mas em ter a ousadia de dialogar. Nos lembra que, mesmo diante de uma força aparentemente invencível, a convicção, a inteligência e a fé podem mudar o curso da história. Aquele dia, nas margens de um rio italiano, não foi apenas uma batalha que foi evitada. Foi o futuro da Europa que foi moldado, não pelo choque de exércitos, mas pelo encontro extraordinário entre um papa e um rei guerreiro. Obrigado por assistir a esta jornada pela história. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais momentos fascinantes como este, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!